A juiz esclarece. A Lei Tutelar Educativo continua a ser tema desta sessão e vamos falar em particular da fase da audiência. Há lugar à audiência quando tenha sido remetido o processo para a fase jurisdicional, não seja caso de arquivamento do processo, não seja caso de realização da audiência prévia ou, nos casos em que tenha havido lugar à audiência prévia, não tenha sido possível obter consenso no âmbito da mesma quanto à aplicação, quanto aos factos e à aplicação de medida, e nesses casos o processo transita para a fase da audiência, em que é uma fase mais formal, em que há lugar à produção de prova. Para tal, o juiz manda notificar o jovem, o seu defensor, os representantes legais, enfim, aqueles que a lei identifica para a produção de prova, para indicarem a prova que querem ver produzida, bem como apresentarem, produzirem alegações. Depois, o juiz apreciará da pertinência desses meios de prova e da sua admissibilidade, mandará produzir, em momento prévio à audiência, as diligências que se revelarem necessárias antes do início da audiência de julgamento e, finalmente, realizadas todas essas diligências, o juiz agendará a audiência para a produção da prova que tenha sido indicada e toda aquela que se revele necessária para ajuizar, enfim, se ocorreram os factos que vêm imputados pelo Ministério Público e se há ou não lugar à aplicação de uma medida tutelar educativa. Esta fase é pública, poderá haver, contudo, determinadas restrições que o juiz também imponha para a salvaguarda do superior interesse dos jovens visados, quer do jovem visado pelo processo, quer até dos jovens que sejam ofendidos no processo e cuja comparência deverá também ser assegurada na audiência. O jovem terá de estar presente, assim como o seu defensor e o Ministério Público. Poderão ser emitidos mandatos para assegurar a comparência do jovem naqueles casos em que os pais ou os representantes legais ou quem tenha guarda de facto do jovem não assegura a sua comparência e não seja possível assegurar a comparência voluntária do jovem. Será produzida a prova indicada, sempre com salvaguarda do superior interesse do jovem, que terá de ser ouvido e, contudo, não é obrigado a responder aos factos que lhe são imputados, nem aos fatos que respeitem ao seu histórico de vida e personalidade. Poderá remeter-se ao silêncio e a prova cingir-se às restantes provas que estejam indicadas. Esta produção de prova é objeto de documentação, será gravada. O juiz, o magistrado do Ministério Público, os advogados, o funcionário têm de estar trajados, portanto, com o traje profissional, vestido, a não ser em circunstâncias excepcionais em que o juiz entenda que, para a salvaguarda do bem-estar emocional e psicológico do jovem, seja melhor não fazer, enfim, haver uma exceção a essa regra, mas terá de ser sempre por decisão fundamentada que tal irá acontecer e, no fim de produzida a prova, haverá lugar a alegações e, por fim, será proferida decisão. Como já vimos, se for para a aplicação de uma medida de internamento, a decisão será de um tribunal coletivo composto pelo juiz e pelos dois juízes sociais que também integram o tribunal coletivo. A decisão é tomada por maioria, votando primeiro os juízes sociais por ordem crescente de idade e, finalmente, o juiz-presidente que tem voto de qualidade. Terá de ser lavrado, nesse caso, um acordo em que, tal como acontece quando é uma decisão singular do juiz, quando não há lugar à aplicação de uma medida de internamento, em que devem ser discriminados, portanto, tem de ser identificado o jovem devidamente, com os dados completos, que já devem constar do requerimento de abertura da fase jurisdicional, terão de ser descritos todos os factos que integram a previsão abstrata de um crime, terão de ser descritos os factos atinentes à personalidade do jovem, ao seu histórico de vida, a sua, enfim, tudo o que for necessário para que
se chega à conclusão da necessidade de equação para o direito e, finalmente, terá de ser mencionada e identificada a concreta medida tutelar educativa considerada adequada, as razões da escolha dessa concreta medida, da sua duração, da sua modalidade e, finalmente, a condenação incustas do processo e, se for caso disso, terão de ser declarados perdidos os objetos que tiverem sido apreendidos no processo ou tem de se dar destino diferente se for caso disso. De qualquer modo, terá de haver pronúncia também relativamente a essa questão dos objetos apreendidos na fase de inquérito ou até posteriormente e cujo destino também terá de ser decidido nessa fase. Da decisão final, portanto, do Tribunal, quer singular, quer coletivo, terá de haver pronúncia relativamente a todas estas questões. A decisão é lida, se possível, logo após a produção de prova ou, se não for possível, nos 5 dias imediatos, portanto, terá de ser agendada a leitura. A decisão é depositada, portanto, terá de ser entregue para depósito logo após a leitura. Portanto, é lida e entregue para depósito, tem de ser imediato, é isso que a lei determina. Para além disso, o jovem deve perceber o alcance da decisão e, como tal, tem de ser explicado. A decisão tem de ser numa linguagem que seja apreensível e acessível ao jovem, sob pena de não poderem ser alcançadas as finalidades da decisão, que é a educação para o direito, pois que, se o jovem não perceber o que vem decidido, o que está escrito, o que o juiz ou o Tribunal Coletivo decidiu, obviamente que não poderão ser alcançadas as finalidades de educação para o direito se sortir totalmente incompreensível aquilo que o Tribunal concretamente decidiu. E relativamente a esta fase da audiência, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.